Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa palavra de hoje está em Jeremias, capítulo 31, versículo 3 e 4. E é um versículo que a gente tem uma declaração de amor do Senhor por cada um de nós. E ela fala assim hoje: de longe me aparecia o Senhor, amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Eu te reconstruirei e serás restaurada, ó Virgem de Israel. Virás ornada de tamborins, participar de alegres danças. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E essa palavra, o Senhor falou para Jeremias, para que ele pudesse falar para todo o povo de Israel, em um momento que o povo estava muito sofrido, porque o povo estava no exílio na Babilônia. Jeremias foi um profeta que falou para o povo durante 23 anos que eles precisavam se converter, que eles precisavam voltar para o caminho do Senhor, que apesar deles acharem que estavam no caminho certo, eles não estavam. Eles estavam afastados do Senhor, porque eles cumpriam as leis por cumprir, mas não viviam aquela lei. Mas como o Senhor falou para nós nesta noite, ele falou para esse povo naquela época, ele tem um amor incondicional, um amor eterno, um amor que não tem início e não tem fim. E aí, esse amor, ele quer nos resgatar, ele quer nos reconstruir, ele quer nos renovar. Então, ele quer terminar, esse início de final de ano, esse primeiro grupo de dezembro, ele quer falar para nós do amor grandioso, imensurável que ele tem por cada um de nós. E quando a gente vai na palavra, ele já fala assim, no versículo 3, de longe me aparecia o Senhor. Então é o Senhor que apareceu para Jeremias e foi levar essa palavra. O Senhor veio trazer um princípio eterno, que ele nos ama com eterno amor. E depois ele fez promessas, que ele estende a nós o favor dele, que ele nos reconstrói e que ele nos restaura. Então, por isso que nós não podemos nos sentir pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas para baixo, porque nós somos pedras preciosas para o Senhor. E nesta noite, ele veio trazer essa mensagem, que ele nos ama com amor grandioso, um amor incondicional, um amor eterno. E por conta disso, apesar de tudo pode estar acontecendo na nossa vida, o mundo pode parecer que está caindo, está tudo de cabeça para baixo, ele está lá ao nosso lado, ele está lá nos amando. E é isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa, dessa forma, nos erguer e lembrar que o Senhor nos ama com amor incondicional e que ele tem promessas e ele vai realizar milagres e prodígios na nossa vida. Às vezes a gente não sabe quando isso vai acontecer. Aqui, Jeremias 31, é uma parte final em que vem sendo descrito tudo que o povo estava passando no exílio. Tudo que eles ainda iam passar. Que o exílio também não estava ainda no fim. Mas Deus veio falar que vocês estão sofrendo isso por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês cometeram. Então eu preciso tirar vocês para vocês aprenderem e a partir disso tudo que vocês aprenderam, vocês mudarem. E ele vem falar isso para nós. Ele vem falando durante todo o ano que nós precisamos voltar para ele, que nós precisamos voltar para o caminho dele. Mas ele veio dizer agora nesse final de ano que apesar de estarmos ainda em pecado, não fazendo o que ele quer, não escutando, não entendendo o que ele quer de nós, qual é essa mudança que ele quer, que a gente que não está entendendo, ele vem falando o ano todo, mas ele vem dizer que ele nos ama. Ele vem trazer essa palavra aí para acalmar os nossos corações. Mas a gente precisa prestar atenção que Deus nos ama, mas não é porque ele nos ama que nós não vamos sofrer.
Como o povo de Israel sofreu, a gente também sofre quando a gente sai do caminho do Senhor. Ao invés da gente seguir no caminho reto, a gente acaba seguindo numa estrada sinuosa. E às vezes, durante essa estrada sinuosa da nossa vida, a gente acaba se perdendo. E aí ele quer falar para nós, volta. E o que é que a gente precisa abandonar para a gente voltar para esse caminho do Senhor? Para que ele possa nos dar essa reconstrução, para que ele possa nos restaurar. Porque restaurar, eu fui até olhar isso, né? Restaurar é a gente voltar à nossa essência. É a gente voltar à origem. A gente voltar ao nosso início. Como é que nós éramos e como nós estamos neste momento? Porque às vezes acontece tanta coisa na nossa vida e a gente vai, né, até se autodestruindo em alguns momentos. A gente vai se afastando, vai perdendo a intimidade com o Senhor. Às vezes a gente vem à missa, porque é uma obrigação. Mas ele não quer isso. Ele quer uma abertura de coração. Ele quer uma transformação real do nosso viver. E aí ele então, e quando ele fala, eu te reconstruirei e serás restaurada, ó Virgem de Israel. A gente pode virar e ler assim, né? Eu te reconstruirei e serás restaurada, Amanda. Cada um no lugar do ó Virgem de Israel, a gente colocar o nosso nome. Porque o Senhor está falando nesta noite para cada um de nós. Ele usa, né, o pronome na segunda pessoa. Ele fala diretamente conosco. Ele não está falando com o outro. Ele não está falando para mim do meu irmão que estava ao meu lado. Né? Ele não está falando para mim da Vânia ou da Elaine. Ele está falando diretamente para mim. E ele fala diretamente para cada um de nós. Então a gente precisa pegar essa palavra de hoje e assumir esse amor do Senhor. Não esquecer desse amor. Porque às vezes a gente passa por alguns momentos na nossa vida e que a gente começa a duvidar. Será que Deus me ama mesmo? Está acontecendo tanta coisa comigo. Será que Deus me ama? Será que Deus está olhando por tudo isso que eu estou passando? Não é possível. A nossa sociedade, principalmente hoje em dia, a gente vê como, né, começa a duvidar de Deus. Mas não é porque Ele nos ama que nós não iremos passar por algumas dificuldades, como o povo de Israel passou, porque eles não estavam seguindo tudo que o Senhor falava. E tanto que nós estamos num momento que nós estamos vivendo um momento de espera. A espera, né, de Jesus, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Esse povo aqui vivia uma espera, a espera do Messias, que o povo judeu espera até hoje. Mas nós sabemos que o Messias já veio, que é o nosso Salvador. E como Deus tem um amor tão grandioso por cada um de nós, Ele é um Deus Pai, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E nós já temos esse Salvador. Nós já temos a certeza que Jesus nos salvou, nos resgatou através daquela cruz. E aí nós precisamos nos abrir e pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar para nos mostrar o que eu preciso mudar. O que está me afastando ainda do Senhor? Quais são as coisas que me afastam, que não me fazem sentir tão amada, que não me fazem sentir restaurada? Porque o Senhor quer nos renovar. Mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo renove. O Senhor quer nos restaurar, nos reconstruir. Mas nós precisamos reconhecer quais são os nossos defeitos, quais são os nossos pecados e pedir ao Espírito Santo essa transformação. A gente precisa pedir que o Espírito Santo nos transforme, nos renove em todos os momentos de nossa vida. Porque o Senhor é aquele que restaura e reconstrói, mas Ele quer que a gente reconheça o que precisa ser restaurado e reconstruído. Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer que a gente fale. Não precisa, às vezes, a gente chegar e falar para o outro, mas é falar para Ele. No nosso quarto, na nossa casa, no local em que a gente estiver. Que a gente reconheça através da confissão. O momento da confissão é um grande momento da gente reconhecer o que precisa ser mudado, o que nós estamos fazendo errado, e a partir dali pedir a presença do Espírito Santo
para vir nos transformar. A gente tem que deixar aqueles pecados de estimação de lado e começar a não cometê-los mais. E aí esse momento de final de ano é o momento da gente parar e pensar quais são os pecados, os pecadinhos ou pecadões de estimação que a gente carregou durante esse ano e que nesse momento precisa parar, precisa não existir mais, deixar de viver essa vida de pecado. E a partir do momento em que a gente reconhece quais são os nossos pecados, a gente tenta, através da confissão, fazendo em alguns momentos jejuns, penitências, e aí a gente começa a pedir a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único capaz de vir nos transformar, de vir nos restaurar, de nos reconstruir. E é esta mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Que Ele nos ama com amor incondicional, com amor eterno, que não tem princípio e nem fim, mas que nós precisamos nos abrir para que o Espírito Santo venha nos transformar e que a gente sinta cada vez mais esse amor de Deus. Amém? Amém.